Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tenho a honra de fazer uma entrevista com uma pessoa inteligente, tá? Uma pessoa muito bacana. Faz só uma semana que eu conheci esse cara e me apaixonei pelos vídeos dele, tá? Eu estou falando de uma pessoa que ele é engenheiro de profissão, marceneiro de coração, ele é professor universitário e tem uma bagagem, um conhecimento sobre ferramentas. O primeiro vídeo dele no domingo de manhã, na mesma hora eu dei um jeito de conseguir o contato dele, fui atrás dele, e uma pessoa super simples, tá, gente? Uma pessoa acessível, com todo esse conhecimento, não é orgulhoso, é uma pessoa humilde, uma pessoa sangue boa, rara de se ver hoje em dia. Eu estou falando do Alexandre, que pode se apresentar aí para a gente, Alexandre. Conta um pouco, Olá, conta um pouco da tua bagagem aí. olá, Marcelo, boa noite aí. Antes de qualquer coisa, muito obrigado. Isso aí é fundamental em qualquer relação, você ter sempre em mente que o importante é trocar. Isso aí eu aprendi dentro de sala de aula, né? Quando você entra para dar uma aula, a partir do instante que você reconhece que você está ali para trocar e para construir alguma coisa em função dessa troca, você acaba se sentindo mais à vontade, mais tranquilo e consegue transferir aquele conteúdo lá que você tem com mais facilidade. E o principal disso tudo é que quando você se abre para a troca, você melhora sempre o teu, o teu conteúdo. Tem uma pesquisa de um francês que eu até esqueci o nome dele, ele escreveu um livro sobre torno de madeira. E no início do livro, ele explica o seguinte, que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então, quando você ensina alguma coisa, você se vê diante da tua fragilidade. E aí você percebe que tem que estudar, que tem que conversar, que tem que aprender, enfim. Eu acho muito importante essa coisa da troca. Então, eu te agradeço, espero que a gente possa trocar aí as coisas que eu tenho para isso, né? Alexandre, eu vi quando é sincero isso que eu vou te falar, né? Quando eu vi o vídeo, eu fiquei olhando assim, eu disse, que vontade de passar uma tarde tomando um café e conversando com esse cara. Que sensacional o Está conteúdo. convidado. Coisa que eu gosto muito, Alexandre, é, quando eu escuto, quando eu aprendo alguma coisa, é as pessoas que conseguem falar, fala, pausa, porque está raciocinando, porque tá falando coisas muito produtivas. E o teu negócio é assim, talvez a tua experiência, por causa da a idade, todos esses anos de docência, 40 anos de sala de aula, né, Alexandre? Isso, 40 anos. Daí toda essa paciência que tu tem, explica com calma, isso, aquilo, outro, devagarzinho, o café te acompanhando, Alexandre, isso tudo é mágico, isso é maravilhoso. E nesse mundo que a gente vive hoje, ligado no 220, é raro a gente achar pessoas que conseguem manter esse perfil de comportamento que tu tem e esse perfil de falar. Uma outra coisa que eu quero dizer também, Alexandre, é que eu achei de todas as pessoas que eu vejo no YouTube falar sobre uma ferramenta, isso e aquilo outro, tu consegue entregar um ponto de vista das ferramentas que tu apresenta de uma forma muito mais bonita, de uma forma muito mais carinhosa, que chega a ser impressionante. Eu vi o teu vídeo sobre os compassos, e eu achei que compasso nunca renderia um vídeo. Para que alguém iria fazer um vídeo de compasso? E quando tu mostrou o compasso, gente, não precisa de medida, porque eu estou copiando a coisa aqui. O jeito que tu explicou, eu estou enxergando um compasso de outro jeito hoje, graças ao teu vídeo do Café com Ferramentas. Alexandre, eu quero te fazer umas perguntas. E todo mundo que tu compartilhe todo esse conhecimento, tu é um cara aberto, tu não retém o conhecimento. Então eu quero te perguntar uma coisa sobre ferramentas antigas. Tu és engenheiro elétrico e antigamente tu via um eletricista, a pessoa da parte elétrica com uma chave de fenda, um alicate e um rolinho de fita isolante por cima. Hoje o assunto mudou. Hoje tem ferramentas modernas,
antigamente, alguns eletricistas se davam o luxo de não ter um multímetro, porque não era acessível, não sabiam onde comprar, não sabia como funcionava, o conhecimento era muito mais empírico do que literal, né? O que tu fala para o pessoal hoje, Alexandre, sobre ferramentas antigas na tua área de elétrica e as ferramentas modernas que tem hoje? Vamos lá. Hoje, né? Hoje, o que a gente vê? A gente vê a engenharia elétrica, ela abriu. Então, você tem o campo da eletrônica, que é o que eu me formei. Você tem, dentro da eletrônica, você tem o campo da automação, você tem o campo da programação de dispositivos de programação de baixo nível, né? Enfim, tudo isso gera uma necessidade de ferramentas novas. Por exemplo, quando você fala de rede, só no instante que você fala de rede de computador, a quantidade de ferramentas que você tem ligadas a isso é uma gama enorme. Aí você passa para o outro lado, que é elétrica, sistemas de potência. Aí você vê que você tem medidores, né? A área de medidores lá que eu considero ferramentas também. Você vê que agora você tem dispositivos para medir a temperatura e tirar uma foto para saber aonde que está aquecido. Então, tudo isso, né, à medida que você vai se aprofundando, você vai criando novas possibilidades e novas necessidades. Então, o que a gente vê? Né? Qual é o problema maior que eu vejo hoje na área de ferramentas? É uma coisa chamada padrão de qualidade. Quando a China chega no mercado, e chega forte com uma ideia de baratear e tornar mais acessível determinadas coisas, a gente se depara com esse problema, que é o problema da qualidade, do padrão de qualidade. Então, você vê, tem um equipamento para fibra ótica, que eu trabalhei durante pouco tempo, né, que era para você emendar o cabo de fibra ótica. Então, a fibra ótica é vidro, né, você cortava aquilo lá, juntava e fazia mais ou menos uma solda precisa ali para você emendar o cabo. Não é como você pegar um cabo de cobre, juntar os dois lá, soldar e tudo bem. Não, você tinha que juntar o vidro e aí soldar aquilo lá. Essa máquina custava $30 mil. Eu comprei essa máquina para um laboratório por $30 mil. Hoje, essa máquina custa 3. Aí você chega e fala assim, bom, mas qual é o problema disso aí? O problema disso aí é só uma coisa, padrão de qualidade. Qual é a diferença entre a máquina de 30 mil e a máquina de 3? Aí você começa a ver. Na máquina de 30 mil, você pode tirar 15 mil, que é patente, que é lucro excessivo, que é exclusividade, que é... Então, você tem uma máquina de 15, real. Aí, pô, mas e a outra continua custando 3, são 5 vezes mais. Pô, como é que a gente faz? Aí você começa a ter um problema que é o que a gente se preocupa muito. O que é o bom? Você só pode dizer se aquilo é ruim ou bom se você tiver limite. Limite superior, esse é o melhor, e limite inferior, esse é o pior. É a mesma coisa você chegar, poxa, você tem a parafusadeira da, sei lá, uma marca qualquer, A, e uma parafusadeira da marca B. Uma custa 10 e a outra custa 1. Por quê? Porque essa é melhor, mas é melhor quanto? É melhor por quê? Aí você não conhece essa que custa 10. Qual é o teu padrão de bom? Então, eu acho que lá no canal, a gente, às vezes, pode até parecer um pouco de arrogância, porque a gente só mostra coisa boa. Ah, mas você não vai falar coisa ruim? Não, coisa ruim eu não vou falar de coisa ruim. Eu quero criar em você... Mas eu não vejo nada de arrogância no teu. Eu vejo Pois é, mas tem gente que acha isso aí. Conhecimento espalhado ali. Então o cara chega e fala assim, poxa, mas você só fala das coisas top, só fala... Mas eu não posso ter isso. Ô, cara, peraí. Não fala isso, não fala que você não pode ter isso. Porque a primeira coisa
que você precisa, para ter algo, é saber que algo existe. Né? Se você não sabe que algo existe e você, de início, já está se furtando disso, você não quer nem conhecer o que tem de novo, porque você tem medo da frustração de não ter, então eu acho que é outro problema, você tem que se tratar isso aí, porque eu acho que você merece desejar isso. Claro. Merece desejar. É o princípio da lei da atração, primeiro tu deseja, né? Isso aí. Depois você vai ver se você pode, se você merece, se você quer realmente, se é a tua prioridade. Por exemplo, eu não tenho carro. A minha prioridade é ferramenta. Ué, mas foi uma decisão lá que eu tomei. Então o cara fala, pô, mas eu não, eu quero ter uma Mercedes 700. Não, tudo bem, cara. Então, eu posso contar uma história, Marcelo, que a história é rápido, tá? Uma vez eu fui nos Estados Unidos visitar uma fábrica. Essa história, ela é incrível, cara, porque eu era muito novo, então eu não sabia, eu sabia muito menos lá do que sei hoje. E aí, lá na fábrica, eu fui almoçar com um cara lá no refeitório, né? Um americano. Aí, cara, o americano virou para mim e perguntou lá sobre o Brasil, aquela coisa, né? O Brasil e o Rio de Janeiro são cartões lá de visita. Qualquer lugar que você chega, você fala que se é do Brasil e é carioca, cara, parece que o mundo se abre, né? E aí o cara virou para mim, não sei o quê, conta aí como é que é, como é que não é. Aí eu notei que o cara estava comendo pouquinho, né, e tal. Aí eu virei para ele, pô, você está comendo pouco, por quê? E tal. Ah, não, porque a minha mulher me dá só tantos dólares por dia. Aí eu estranhei aquilo, como é que é, tua mulher te dá? Ela dá uma regulada lá na minha comida e tal, parará, piriri. Aí, bom, conversa vai, conversa vem, o americano fez o que nenhum americano faz, que é me chamar para o domingo e almoçar lá na casa dele. Nenhum americano faz isso. Não é igual aqui no Brasil, que o cara faz churrasco. Primeiro que ele acha que se tu cair na porta da casa dele, tu vai pedir uma indenização de $200.000, que ele vai à falência. Então ele não te chama mesmo. Mas não sei por que o cara me chamou. Falei, pô, aquele cara, pão duro pra caramba, me chamou e tal. Aí eu fui lá, comia comida boa, conheci a esposa. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar o porquê que eu como tão pouco, que eu gasto tão pouco. Eu falei, cara, eu estou curioso, me mostra isso aí. Aí ele me levou numa garagem. Quando ele abriu a garagem, bicho, tinha uma Ferrari e todas as paredes repletas de ferramenta, a maioria Facom. Nossa. Tudo, mas tinha ferramenta no teto, tinha ferramenta. Aí o cara pegou a Ferrari, eu sentei de um lado, ele do outro, e a gente deu uma volta no quarteirão e parou a Ferrari. Ele falou, cara, a minha mulher segura todo o meu dinheiro, porque senão eu vou comprar tudo de ferramenta para trabalhar na Ferrari. Bacana. Alexandre, então é isso aí, cara. A única coisa que tu te arrepende dessa viagem é de que nessa época a máquina fotográfica não estava no bolso como está hoje. Né? Pois é. Mas é isso aí, é questão de prioridade, né? Prioridades. Alexandre, agora me diz uma coisa. Tu com certeza vai saber me responder isso aí muito bem. Ferramentas chinesas, ferramentas brasileiras e ferramentas americanas e alemãs. Os chineses copiam todo mundo, fazem aquela ferramenta bonita, mas ordinária, porcaria. O brasileiro piorou as ferramentas que se fabricavam aqui antigamente. Antigamente a gente tinha um alicate bom, duro, com cabo de acetato, disso, daquilo outro. Hoje a gente faz 30 anos que só se fabrica ferramenta com cabo de plástico aqui, do mais vagabundo possível. Não se vê uma evolução, um refinamento nas ferramentas brasileiras. Ferramentas americanas e alemãs cada vez melhores. O que tu diz, tu que acompanhou toda a evolução das ferramentas, tu que acompanhou o início de um alicate até o alicate que se tem hoje, o que tu me diz sobre esses três polos de ferramenta? Brasil, China, Estados Unidos e Alemanha considerando um só, como ferramentas premium. Tá, legal. Vamos ver isso começando falando de uma coisa interessante. Eu fui da época em que o Japão estava iniciando. Então, quem comprava ferramenta
quando recebi uma ferramenta japonesa, era aquela ferramenta com aquele cabozinho transparente, um plástico horrível, quebradiço, e estava escrito lá Made in Japan, e aí a gente associava aquilo a uma coisa muito ruim. Hoje a coisa mudou. Quando a China entrou, ela entrou naquela historinha de 1,99. Tu lembra disso, né? Que tinham lojas e lojas. Essas lojas surgiram primeiro nos Estados Unidos. Eu me lembro que quando eu ia aos Estados Unidos, eu visitava Chinatown, lá em Nova York, que é uma região onde vendia já essas coisas chinesas, bem antes delas virem para cá. E também só em loja de 1,99. Enquanto isso, os alemães estão aqui fazendo as coisas, os americanos tentando roubar, tanto que na Segunda Guerra você viu isso, né? Que eles roubaram muitas coisas, muita tecnologia foi roubada na Alemanha, mas a Alemanha tem um poder de criação muito grande, né? Eu acho, né? Eu acho que isso é devido ao estudo de filosofia na Alemanha ser muito praticado, e aí o cara começa a quebrar os paradigmas. E em ferramenta, você tem que quebrar paradigma, porque se o cara aperta sempre assim, girando, quando você cria uma chave que aperta empurrando, você quebrou um paradigma. Né? Você criou uma coisa nova. Aí, pô, quando a Stanley cria aquela chave que você empurra e ela gira, que tem um parafuso de Arquimedes, aquilo é cópia de um modelo americano, né? De um modelo alemão da Primeira Guerra. Então, você vê que... Peraí. Agora, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje o chinês chegando lá. O chinês está chegando lá. E o mercado americano, ele é aquilo que está no início do que a gente falou, cara. O mercado americano, ele tem o padrão do que é bom. Então, a China sabe que o mercado americano é o maior mercado que tem no mundo. Então, e os caras sabem o que é bom. Então, o que aconteceu durante um tempo? Ele vende um produto para os Estados Unidos muito bom e tenta distribuir para o resto do mundo as coisas meia boca. E o Brasil vai nessa, né? Agora, falando de ferramenta brasileira, eu não sei se você já ouviu falar numa chave chamada Moretz. Imagina? Claro. Já, né? Já. Pois é. Eu conheci o dono da Moretz. Que legal. Cara, esse cara chorou comigo, porque ele falou: Alexandre, eu não consigo produzir uma chave para competir com o produto chinês. Eu falei: cara, mas você acha que o teu produto é para competir com o produto chinês? Eu falei: eu não tenho como, as pessoas não têm padrão de qualidade. Então, quando o cara vê num blitz lá, num blister, uma chave Moretz, uma chave chinês, ele acha que é a mesma coisa. Ele não tem desenvolvido o padrão de qualidade. E aí ele compra a chinesa. Vários alunos falavam, né? Poxa, professor, mas o preço da chinesa é 5 vezes menor do que o preço de uma brasileira. Então eu prefiro comprar 5 chinesas. O cara que diz isso é porque o cara não tem o conceito de qualidade. Você imagina, cara, o trabalho que dá para você comprar uma coisa? Você tem que sair de casa, você tem que ter dinheiro, você tem que ir lá, você tem que passar pelo caixa. Ou não é melhor você comprar uma vez que dure 10 anos? Uhum. Pô, Alexandre, que legal te ouvir isso aí, cara. Que opinião magnífica aqui. Que sensacional isso. Foi uma verdadeira aula, né, cara? Que bacana. Ô, Alexandre, as pessoas gostam muito de ouvir de pessoas como tu, assim, que tem muita experiência, que já experimentou do A ao Z, que sabe que tem o padrão de qualidade, o que é o bom e o que é o ruim. Eles gostam muito de ouvir. Eu tenho certeza que
que as pessoas vão para saber se o consenso delas é o mesmo que o teu. Eu gosto de ouvir muito o nome de marcas. O que tu considera hoje, em toda a tua experiência que te acompanhou, 5 marcas de ferramenta que tu considera as 5 melhores marcas de ferramenta que tu já usou? Olha, é um pouco difícil responder isso, porque as marcas elas sofreram mudanças. Sim. Então, se você pega uma Stanley da década de 60, não é a mesma Stanley de hoje. Claro. Infelizmente, não é. Eu já falei isso, o pessoal me bate quando eu falo isso, e eu acho até que alguns têm razão de me bater mesmo, porque eu vi um vídeo teu sobre um alicate Stanley que é extremamente bom. Então, eu tenho uma certa implicância, não é com a marca, mas é com o que a marca faz. Né? Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, pô, cara, a Stanley não é tão ruim assim, né? Ela melhorou isso aqui. Poxa, é uma coisa legal, né? Porque eu estudo sobre a Stanley há muito tempo, né? Então, eu me correspondo lá com o pessoal em inglês e tal. Eu compro ferramentas antigas em leilão lá fora. Eu gosto disso realmente. Então, se você chegar para mim e falar assim, poxa, mas o que te surpreende? Por exemplo, a Verra me surpreende. Eu Sim. acho que é uma coisa que eu conhecia muito pouco e é aquela coisa do preconceito. Quando você vai na Alemanha e vê uma Verra num blister pendurado num supermercado, você não consegue ver aquilo de bom grado, né, cara? Porque você que é da antiga, quer ir num balcão com aquele velhinho bigodudo, ele te apresentando, abrindo a ferramenta. Então, tu não imagina que tu vai chegar no supermercado, tirar um bicho e vai pegar a melhor ferramenta do mundo. Mas realmente é uma excelente ferramenta. Tem alguns problemas. Por exemplo, eu comprei aquela chave deles de aço inox e o cabo é claro. Pô, aquele cabo suja à toa. Eu não sei o que acontece ali que o cabo suja à toa. Tu mete a mão suja de graxa e ele, por ser claro, cinza, ele absorve aquele negócio e suja. Pô, é uma coisa que... Agora os outros não. Mas a de aço inox só tem clara. Aí você pega uma chave de fenda Facom, top, ela, aqui no Rio, não sei se isso aí acontece aí, ela desfaz toda. O Alexandre, mas eu acho que esse da Vera ter feito as chaves de inox, que é voltada para o segmento da alimentação e da saúde, com aquele intuito de mostrar a ferramenta limpa. Eu acho que é isso. Quando eu já fiz manutenção na UTI do hospital aqui da minha cidade, né? E a primeira coisa, quando a gente chega lá, eles passam um pente fino, porque tu tem que estar muito limpo ao entrar lá dentro. Eu acho que o propósito foi esse, né? A contaminação do material, talvez. Mas, Alexandre, tá certíssimo. eu quero... Tá certíssimo. Olha, você respondeu uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Por isso é que eu falo, é muito importante a gente trocar, né? Isso aí que você respondeu me convenceu. Então, coloco ela como uma das melhores. Como coloco é porque eu sou mais da área da marcenaria, né? Mas como coloco a Nielsen, que é uma fábrica de planas dos Estados Unidos, que fabricam aquilo nos Estados Unidos, com procedimentos manuais intensos, na área de marcenaria, eu acho que é a melhor marca. Como a canadense Veritas também, em ferramentas diversas que eles têm, também muito boa. Outra marca, né? Quando você fala de Baco, né? O pessoal fala, poxa, mas a Baco, né? A Baco sueca, ela comprou uma série lá de marcas e tal. Aí, poxa, tinha ferramenta Baco, adorava. Fui comprar agora, uma decepção. Então, essa pergunta é difícil de você responder, né? Mas
A gente está aí tentando. O que você acha, por exemplo? Isso aí você conhece a Reed, por exemplo, eu não vi nada ruim. Eu Não, quando vi aquele teu... na minha opinião, ela faz poucas coisas. Eu tenho boroscópio do Reed aqui, eu tenho várias chaves deles aqui, e o que eles fazem com maestria, para mim, Reed e Virra é as duas melhores marcas de ferramenta do mundo. Para mim, trabalho há 30 anos na área de manutenção de equipamentos de saúde. A Virra eu conheço pouquíssimo. Mas eu achei que tu ia dizer uma marca que eu vejo muito nos teus vídeos e tu não citou. A Festo? É. Não, a Festo ela é assim, o que não é máquina elétrica, ela procura quem é de melhor e fabrica para ela. Vou te dar lá um exemplo. Os grampos os clamps, né? São fabricados pela Bessey, que é a melhor fabricante de grampos do mundo. Isso não tem conversa. Isso aí, vão correr atrás, vão falar. Os Estados Unidos tem mais de 30 marcas que fazem grampo lá, mas não adianta. Os caras fazem grampo há 130 anos, mantêm o padrão, detêm patente. Os caras são muito bons. Os níveis, Stabila, que é, para mim, a melhor marca. Os caras só fazem praticamente isso, nível. Então, se o cara não fizer isso bem, ele não vai fazer, né, cara? Então, melhor sair fora. Mas não sei onde é que vai estar agora. Ia pegar até eu tenho um Festu que no nível, mas não sei onde é que está agora, não vou poder pegar agora. Mas... O metro da Festu também é feito lá pela Stabila. Então, quando eu falo de Festu, eu falo de ferramenta elétrica, né? Sim. Ferramenta elétrica... De alta performance, né? De alta performance. Aí você começa a pensar, né? Eles entraram no mercado americano há muito tempo e aí, com esse negócio de preço e tal, correram para a República Tcheca para fazer algumas coisas lá, porque a antiga Tchecoslováquia, ela tinha um parque industrial muito grande, muito bem instalado, pessoas treinadas, como na Romênia, na antiga Iugoslávia e tal, aquela região da Europa ali, que sempre teve um esmero grande por ferramentas, né? Então, na área lá de ferramenta elétrica, eu tenho que tirar o chapéu lá para a festa, porque eu acho que... Agora, eu acho que é cara demais, por exemplo. Quer que eu seja sincero? Eu tenho tudo deles. Tudo. Toda a linha eu tenho deles. Mas eu acho que é caro demais. Ô Alexandre, eu queria te perguntar... Eu tenho pelo menos mais 6 perguntas para te fazer do tema elétrico, mas a gente está com 28 minutos de gravação. Pois é, tu vê, né? Eu vou passar por tema marcenaria e nós vamos deixar essas outras perguntas que o pessoal vai ter curiosidade para quando a gente fazer a live. E daí o pessoal pergunta e a gente tenta responder. E daí lá a live pode chegar a 2 horas, não tem problema. Sim. Mas, fica à vontade. Dá o ritmo que você achar conveniente aí. É que senão vai ficar de 1 hora o vídeo, né? Mas eu queria te perguntar as coisas sobre marcenaria também, né? Eu queria para o pessoal não ficar... Esse é o lado que eu mastigo. Como diz o mineiro. Ô Alexandre, então deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta mais simples de todas. Pessoa com a minha idade, com 45, eu me lembro quando ia na casa dos meus pais, na casa dos meus avós, e uma mesa tinha aquele pé de Itaúba, sei lá, embuia, não sei o quê, aquelas madeiras raras, canela, peroba, sei lá o quê, todo torneado, todo feito com detalhe, com capricho tremendo. Isso não existe mais, morreu, não se encontra mais e esses móveis ficaram caros. Tanto que as pessoas estão comprando casa antiga e está muito na moda aquele tal dos móveis de demolição. A marcenaria
bonita que tornava o marceneiro também um artesão e fazia arte com madeira, não existe mais. Hoje é recortar MDF, colar as placas, tu instala o MDF na tua casa sobre medida, se tu te mudar, os móveis tu não leva, porque se desmontar aquilo lá, afrouxa tudo, empena tudo, apodrece tudo. Houve essa grande migração, por quê? Por que que o marceneiro de hoje não é mais um artesão como tu és, que ainda cola madeira, que ainda sabe a diferença de um angelim, de uma itaúba, de uma canela, de uma peroba, das infinitas madeiras que existe aí? O que aconteceu com a profissão marceneiro, Alexandre? Para entender isso aí, a gente precisa entender a mudança de duas coisas. Primeiro, a mudança do conceito de espaço e do conceito de tempo. Parece até uma coisa meio de Einstein, mas não é. Tem uma publicação nova aí de um cientista falando que o tempo não existe. E é uma coisa muito interessante você ler esses trabalhos aí, porque isso é ciência pura, né? E as pessoas misturam ciência com tecnologia. O cara deixa de ouvir esse cientista falar para ouvir sobre o novo Android. Então, só que o novo Android daqui a uma semana é o velho Android. Então, todo o tempo que ele gastou com aquele estudo se perdeu. E quando ele ouve esse cara falando sobre o tempo, ele só ganha. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar a ciência e a tecnologia. Por que eu falo isso? Porque o conceito de tempo, antigamente, era muito diferente do conceito de tempo de hoje. O relojoeiro do passado era o único cara capaz de ficar do lado do rei. Porque o rei sabia que ele era o cara que controlava o bem maior que a gente tem, que é o nosso tempo. Não adianta, cara. Você tem 2 milhões de dólares e eu tenho 1 milhão de dólares, mas o meu dia tem 24 horas e o teu também, cara. Não adianta. Se tu trabalhar o dia todo, o teu filho não vai ter o teu tempo. Então, a única coisa que eu sou igual plenamente contigo é no nosso dia, é no nosso tempo. E o outro conceito que é interessante é o conceito de espaço. Por que o cara não bota mais uma mesa bonita na casa dele? Porque a casa dele é pequena, cara. Se ele botar a mesa, ele tem que sair. Então, ele sai fora da mesa e vai para o móvel planejado. Por quê? Porque o móvel planejado ele é feito para aquele cantinho que ele tem lá na casa dele e nada mais. Ele não pode brincar mais. Ele só pode ter aquilo. Então, quando você não tem demanda, você não tem produto. O marceneiro acabou porque ninguém mais quer isso. Falei nesse último vídeo meu. Tem pelo menos uns 10 anos que eu não entro numa madeireira para comprar madeira. Pelo menos 10 anos, que eu me lembre. E eu cresci em marcenaria, cresci com madeira desde que eu me entendo por gente. O que acontece? Quando você vai numa madeireira comprar uma madeira para produzir um móvel, é inevitável você fechar os olhos e lembrar de queimada, de transporte ilegal de madeira, em negociata, em sacanagem, em corrupção. Então, quando você vai lá e compra, sempre passa pela tua cabeça, independente dos critérios que você está colaborando para aquilo. Então, eu tomei uma decisão desde o momento em que eu comecei a mexer com madeira. Eu não uso madeira nova. 100% de madeira que já foi cortada, que é de móvel antigo, que é de telhado de casa. Então, cara, vem cá. Se você tem a possibilidade de ir numa casa velha, comprar um telhado que foi desfeito de peroba, de pindirriga, de jacarandá, de embuia, por que você vai numa madeireira comprar uma madeira molhada, você não sabe de onde vem, enfim. É complicado isso. Eu não estou criticando aqui o cara que vai lá e compra, porque às vezes ele não tem acesso, ele tomando lá os cuidados que tem que tomar,
ele pode comprar uma madeira reflorestada, uma madeira sustentável, enfim, isso aí é mais do que normal. Então, essa figura do marceneiro, ela desaparece por dois motivos. Primeiro, porque o marceneiro ficava um ano lá para fazer um móvel. Um ano. Um ano. E hoje você fala em um ano, você fala em 3 dias lá para mim, lá para você, você já está reclamando, já ligando para o cara. Pô, tem 2 dias e meio e tal, você falou 3, está pronto. Então não dá, entendeu? Imagina um ano lá para você receber uma mesa. Tudo esculpido à mão, o cara fazia sozinho, sem energia elétrica, e por aí vai, né? Então, e aí, você vai botar isso aonde, se a tua casa lá não tem espaço? Tu tem que adequar lá, aproveitar aquele cantinho lá para fazer um armário, botar uma mesa que fecha e abre. Eu estou cansado de comprar em leilão, a gente vê muito, só a mesa sem as cadeiras, né? A pessoa morre, aí eles dividem, dão uma cadeira para cada filho, a mesa fica sobrando, aí eles vendem a mesa porque não tem onde botar. Pessoal, só para deixar claro para vocês aí, ó, eu perguntei, o Alexandre explicou por que foram para o MDF hoje, mas vão lá para o canal dele, Café com Ferramentas, inscrevam-se e vocês vão ver que não existe MDF dentro da marcenaria dele, tá? É madeira pura, né, Alexandre? Tu explicou a Mas, pelo amor de Deus, se eu falar que eu sou contra o MDF, às vezes eu vou desestimular o cara que só tem como trabalhar com MDF. Isso não é uma posição democrática. Então, eu acho que se não tiver jeito, o cara trabalha lá com MDF. Mas eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu não conheço nenhum marceneiro que tenha falecido por problema respiratório trabalhar com madeira maciça. O MDF, eu não posso dizer a mesma coisa. Então, quando você está cortando um pó químico com cola, eu não sei, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas não me agrada isso. Tomem muito cuidado, mas o importante é não deixa de fazer, porque é muito legal você poder fazer uma coisa, olhar para a coisa, dizer, poxa, eu fui capaz de transformar uma coisa que não era nada, um lixo, no meu caso, numa coisa plasticamente bonita, né? Eu acho que o segredo é esse aí. Eu me afastei da eletrônica, porque quando eu era garoto, eu montava aqueles negócios de rádio e fazia a caixa de madeira, né? E quando eu vi que, poxa, ninguém monta mais nada, né? Então, que já está tudo montado, aí eu falei, eu vou ficar só com a caixa de madeira, então, e pelo menos essa aí ainda não souberam fazer. Que coisa interessante. Alexandre, uma outra coisa que eu observo também é o seguinte, não se faz mais, mas ainda existe o marceneiro raiz, e eu observo o seguinte, a marcenaria raiz, ela tem a plana, tem a galopeira, tem a lixadeira, tem a esquadrejadeira, tem a... Bom, ele tem pelo menos umas 10 máquinas de motor grande, trifásico, aquelas máquinas de ferro pesada. E hoje, na marcenaria de MDF, a gente vê só a serra principal lá, a circular lá, de bancada, e uma coladora de fita. É duas ferramentas que se resume. Isso aí. Tupia não existe na marcenaria de MDF. Lixadeira não existe na marcenaria de MDF. E a migração foi muito grande, Alexandre. E agora me diz uma coisa. Chegamos no final da evolução profissão marceneiro? Chegamos no final com o MDF? Ou ainda tenho que evoluir? Assim como evoluir, eu não posso dizer que evoluiu, mas que houve essa passagem, essa transição da madeira para o MDF, vai haver alguma transição, tipo do MDF para o móvel de plástico ou para o móvel de ABS injetado, de algum polímero, alguma coisa? Ou o que tu me diz, Alexandre? Os japoneses eles têm uma teoria muito interessante, que é a teoria do bambu. Então, o que aconteceu? Né? O bambu ele tem uma característica, né, muito interessante, que é a sua resistência e a sua flexibilidade.
Então, o japonês é muito interessante porque ele tem uma filosofia muito particular, né? A plaina japonesa, por exemplo, ela não é para frente. Você não empurra ela, você puxa ela. Ah, Então, a plaina japonesa, você puxa ela. Então, ele diz o seguinte: eu vou trabalhar com a madeira. Então, em respeito a ela, eu vou trazer ela em direção a mim. Então, ele passa a plaina nesse sentido, trazendo a plaina para ele. Que ele diz que o espírito da madeira vem para ele. E essa teoria do bambu, ela é muito interessante, que ela diz que ela fala sobre as coisas, né? Sobre a vida, sobre o universo. Então, quando o bambu começa a inclinar muito para um lado, vai chegar um momento que ele vai voltar. E isso é o que a gente vê claramente na marcenaria. E hoje eu vejo isso nos ambientes de arte, nos ambientes de arquitetura, muita coisa voltando. Então, os móveis que eu comprava nos leilões por 1.000, hoje eu não consigo comprar por 10.000. Isso por quê? Porque o bambula está voltando. As pessoas passaram a perceber que aquela plasticidade do móvel antigo, que é um móvel com curva, né? O MDF não tem curva. Não tem curva. Não tem, é tudo reto. É tudo quadrante. 1, 2, 3, cartesiano. Então, você vê que quando isso volta, você vê que vem tudo junto. Ou seja, as ferramentas de marcenaria subiram 50 vezes. Eu sei porque eu sempre compro ferramenta antiga. Hoje, para você achar uma plana da Stanley antiga, cara, custava R$ 50. Eu paguei uma ontem, num leilão, R$ 500. nossa. E isso está voltando, voltando. E eu acho, graças a Deus, né? Porque as pessoas estão tendo olhos para outras coisas. Mas eu acho que o bambu vai substituir o MDF. Anota isso daí, que Interessante. eu acho que é por aí. O bambu realmente é uma coisa muito interessante. Eu tenho uma plantaçãozinha lá de bambu aqui, plantação, né? O bambu é bom que não precisa nem plantar. Eu acabei de comprar um colchão novo e eu comprei um com tecido de bambu. De bambu, isso aí, que é o melhor que tem. Ele ventila bem, ele é resistente, ele é flexível e muito melhor do que aquela fibra sintética, né? Que te incomoda pra caramba, de acrílico, né? Pessoal, só para contar uma coisa para vocês, eu combinei com o Alexandre para a gente fazer um vídeo assim bem dinâmico e tal. Eu preparei 15 perguntas aqui para ele, de 15 Eu minutos. falei de multímetro? Eu não falei de multímetro, você não deixou? A gente tem 45 minutos. Olha o que é quando a gente tem uma conversa interessante. O tempo voa, né, Alexandre? Alexandre, dá só um pitaco sobre multímetro, porque é a área que eu gosto muito. Eu vou até te contar por quê. Eu sou da época que estudei eletrônica no IUB, no Instituto Universal Brasileiro. Era a única forma que tinha. Ah, mas Sim, sim. o de cachorro Muito bom, muito bom. tinha na época. Em 1991 era o que tinha. O que existia de eletrônico na casa das pessoas? Era Atari, videocassete e televisão para trocar playback. Era isso. Não tinha Isso. outra coisa. Rádio. Era isso. Saída horizontal, eu tinha que trocar o saída horizontal também. Era isso aí que tinha. Então, assim, ó, e o multímetro que se usava era analógico, digital não existia. Eu, pelo menos, nunca vi um multímetro digital antes do ano 2000 em diante. Até o ano 2000 eu não tinha visto um multímetro digital na minha vida. Era aquele Seiva que a gente não sabia se era o Seiva japonês ou se ele era paraguaio, porque só tinha aquele. 320x. Ele fazia 3 medidas, né? 3 medidas, e hoje os multímetros evoluíram muito, a ponto que, assim, ó, eu descobri a tecnologia de baixa impedância nos multímetros, e às vezes eu estava dentro de um consultório e eu precisava medir uma fonte de um massageador, e aquele meu multímetro ficava dando uns números antes de eu botar na fonte. Depois que eu vi que existe um jeito de tu não ver esses números com a tecnologia de baixa impedância, eu quero me desfazer tudo dos meus multímetros, comprei tudo novo. Comprei 5 multímetros novos esse mês por causa dessa tecnologia de baixa impedância. Tu acompanhou muito mais isso aí porque é nato da tua profissão, da tua formação.
Fala Alexandre, não tem jeito, vai dar quase 1 hora de vídeo. Mas fala só o último assunto sobre multímetros. Vamos lá. Eu tive uma empresa há 20 anos, né? A gente consertava, era uma empresa de consertar as coisas. E a gente consertava tudo, desde turbina de helicóptero até cortador de pelo, né? Enfim, a gente consertava as coisas, né? A gente era representante lá de várias marcas, a gente participava da reunião nas fábricas, enfim. E aí, paralelamente a tudo isso, eu sempre dei aula, né? Sempre trabalhei muito. Por isso é que agora eu estou meio de saco cheio de trabalhar, apesar de que tenho lá que trabalhar, não tem jeito. Eu passei grande parte da minha vida montando laboratório, né? Então, na engenharia tem o osso, o laboratório, a parte prática da engenharia, ninguém quer. Eu já vi professor chorando dentro de laboratório, porque o laboratório massacra o cara. Quem é da área, quem tem mão limpa, sabe que o cara que está acostumado a ficar no computador, no ar-condicionado e tudo mais, o cara vai lá para um laboratório, o nível que o cara fica exposto ali, porque tudo dá errado. Quem trabalha lá consertando as coisas sabe que falta a chave, a chave tem um cabo grande e não dá lá no local. E aí? O cara diz que tem que apertar um parafuso. Aí a chave lá não dá lá. O que o cara faz? O cara tem que chorar, porque o aluno está lá em cima dele. E aí, professor, tem que apertar o parafuso. Mas cadê a chave? Não tem a chave. Então, grande parte da minha vida eu participei montando laboratório e cuidando de laboratório, tanto de mecânica, como elétrica, como civil, como eletrônica, e sempre gostando mais de eletrônica. Então, isso que você falou aí, dos multímetros de baixa impedância, a gente já até ela conversou sobre isso, né? Muito tempo atrás, eu mandei uma carta para a Fluke pedindo que ela colocasse isso, né? E ela demorou alguns anos até perceber isso, né? Então, os multímetros que a gente tem hoje aqui, eles ganharam uma coisa que eu acho fundamental, a existência. A propaganda da Fluke em 1980 foi o Fluke caindo de uma distância de 1 metro. Isso, para mim, foi a revolução. Porque quem trabalha no campo sabe a importância de você ter a possibilidade de deixar um instrumento cair e ele não se danificar. Isso aí, meu irmão, para mim, é aquela caixa que a Fluke implantou, que não quebrava, que protegia, enfim. A outra coisa que eu também achei muito importante nos instrumentos foi a pressão positiva de nitrogênio, que é uma tecnologia que veio dos equipamentos marítimos, e hoje em dia parece que os instrumentos todos aí têm isso aí, que é o seguinte: você veda o instrumento, faz uma pressão maior pelo lado de dentro e a água não penetra, porque o que destrói o instrumento é a água. Quem trabalhou em plataforma de petróleo sabe disso, né? Então você não pode deixar a umidade entrar lá, e muitas vezes entra, mesmo que não tenha chuva, que não tenha caído, pela diferença de temperatura. Você está no ar-condicionado, está numa plataforma, um calor terrível. Aí você leva ela para fazer uma medida no ar-condicionado. Quando você sai, a umidade do ar condensa, então você tem água lá dentro. E isso, a maioria das vezes, não é uma coisa legal. Então, outra coisa, né, que são os contatos, né? Antigamente, o multímetro tinha muitas chaves, né, muitos switches, muitas comutações. Hoje em dia, as escalas são todas automáticas, você passa da escala de uma para outra, é tudo muito rápido, né? Então, eu acho que várias coisas foram introduzidas. Mas eu vou te ser sincero, eu conto isso lá para os meus alunos, e tem um vídeo meu que fala: a medida analógica de ponteiro, ela é muito mais rápida. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu falo disso lá no vídeo. Por quê? Quando você mede por analogia, você mede por comparação. Quando você mede por digital, dígitos significa número, significa dedo.
Por isso que é a impressão digital. Como a nossa base é 10, porque nós temos 10 dedos. Então, quando você mede, quando você está lendo 10, a tua mente tem que olhar o 10, saber o que aquele 10 significa, decodificar ele, para depois te trazer a informação. Agora, quando você tem uma escala de 0 a 10, o ponteiro está no meio, quanto tem? Tem 5. Mas de onde você tirou que tem 5? Se você nem leu. É igual o relógio. Por que o relógio às vezes nem precisa ter número? É por causa disso, porque você está medindo por analogia. Tanto que o carro de Fórmula 1, o medidor é analógico. Sabia disso? Não. Então, cara, Pô, mas eu fico um pouco chateado, né, nesse nosso papo, porque você falou pouco, né, cara? Aí eu queria. Mas, poxa, o conhecimento. Só essa dica que você me deu desse negócio da chave de fenda inox, cara, isso foi um negócio assim que voltou a minha simpatia para a Verra. Então, você agradece. O Fernando tem que te mandar um jogo de chave por causa disso. Imagina. É que eu também sei disso porque eu fui fiscal sanitário também na empresa de um amigo meu e eu tinha que fiscalizar um processo que era feito com umas galinhas e as ferramentas, tudo lá dentro, por causa da contaminação, tinha que ser de inox. Se o cara fosse fazer manutenção na esteira, alguma coisa, ele tinha que usar ferramentas de inox para não contribuir com a contaminação, né? Ô Alexandre, 51 minutos de vídeo e a Então, programação... uma hora tá bom. Uma Nossa, hora tá bom. que sensacional, cara, que sensacional. Eu imaginei, eu disse assim, olha, esse vídeo não vai ter como a gente ficar em 25 minutos, que eu queria 15, para ficar um vídeo interessante e o pessoal depois assistir a nossa live. Mas Divide em dois, pronto, 3. eu disse Parte 1, parte 2, parte 3. 15 não vai dar certo, 15 não vai dar certo. Eu vou trabalhar com os 25, dobrou. Como disse a Dilma, né? A gente pegou a meta e dobrou. Alexandre. Agora, eu vou querer que você me dê a forra disso aí. Porque, como você falou pouco, eu acho que você tem muito lá para falar, eu vou querer a volta. Eu te entrevistar para o pessoal lá do café lá com ferramentas. Imagina, é isso. É aquela coisa, né? No nível de ser entrevistado por ti. Alexandre, todo vídeo tu termina dando uma dica de um livro, porque tu também... Pessoal, eu não tinha como falar para vocês o que o Alexandre é na sua gama toda. Então, ele é apaixonado por artes plásticas, tá? Ele é autor de... É um livro, Alexandre? É um só que tu tens? Nessa área aí bem específica, eu escrevi um livro sobre arte em lâminas. Então, eu tenho um videozinho onde eu falo sobre esse livro aí, que é um livro mais assim, é um livro de contos, e é um livro que envolve cutelaria, é um livro que envolve ferramenta, enfim. Tu tem a capa dele aí para mostrar para a gente aqui agora, Alexandre? Tá aí perto, não? Tem. Deixa eu pegar aqui. E isso eu acho bem pessoal, nos vídeos do Alexandre. Tem uma introdução. Se vocês somente as introduções dos vídeos dele, já é delicioso ver as introduções, né? Depois ele tem a xicrinha dele de café, conversando, explicando o negócio com a calma, com a paciência que ele tem, gente, uma coisa extraordinária, e no final ele termina dando a dica de um livro. Esse livro aí, ó, Alexandre, mostra de novo aí, Alexandre. Esse livro aqui é um livro basicamente de contos, onde ele fala sobre um tema que é interessante, é a reciclagem da arte. Então, ele mostra um processo de aprendizado meu, onde eu pegava peças artísticas que estavam sem uso mais,
e transformava em peças de uso. Então, aqui, por exemplo, isso daqui é uma adaga, é uma faca Bowie, né? Onde eu conto uma história sobre a Rainha Vitória e através dessa história eu projetei essa faca aqui e todo o material usado nela era material que ia para o lixo. Então, e todo o livro fala sobre isso. E aí, só para a coisa não ficar muito aberta, eu dediquei esse livro aqui a uma ação de caridade. Nós fizemos 1.000 exemplares e paramos, foi uma proposta. Essa renda foi destinada para essa iniciativa e o livro esgotou os 1.000, não tem mais à venda, você só compra isso aí em leilão hoje em dia. A pessoa fala, mas você não vai escrever de novo? Não. Foi feito, e não dá para a gente ficar vivendo de passado, tem que fazer coisas novas. Que legal, Alexandre, que legal. Pessoal, infelizmente a gente tem que parar porque ficou maior do que uma novela, né? O Alexandre, gente, só para vocês terem ideia, a gente não falou que o Alexandre trabalhou numa emissora de televisão. 4 anos, 5 anos. Ele trabalhou numa emissora de televisão. A gente não falou de uma marca muito famosa de multímetros que ele foi representante. A gente não entrou, gente, no assunto Letterman. A gente tem muita coisa que... Olha, ia ser 4 horas de vídeo, né, pessoal? Não tem como. Mas eu agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Vou deixar o Alexandre aí com as considerações finais aí. E vou pedir, gente, um canal de alto nível. Quer saber a história de uma ferramenta vivida, personificada numa pessoa? Da onde que veio aquela ferramenta? Quando que ele usou? Quanto que acompanhou aquela ferramenta? Assinem o canal dele, Café com Ferramentas. Tem o Helber, meu amigo do Rio de Janeiro também, que tem o Coffee Tools. Muito bacana, muito legal. Então, se procurar Coffee Tools e Café com Ferramentas, é 2 baita amigo, 2 caras do Rio de Janeiro, 2 caras sensacional. Alexandre, essa pessoa maravilhosa. É o que eu falei, Alexandre. Eu conheci o teu canal no domingo passado de manhã, fui atrás de ti, eu disse assim, eu não posso perder de ter amizade com uma pessoa tão sensacional quanto tu és, Alexandre. Mas não posso ficar falando mais, nós vamos ter que gravar um outro vídeo, porque a gente deu... Alexandre, era 15 minutos, deu 1 hora, Alexandre. Eu falo de mal, né? Os alunos reclamavam muito disso também. Então, reclamam, né? Até hoje, né? Então, eu não posso deixar de falar o meu agradecimento para você, porque não só pela generosidade, né? Porque isso que você está fazendo é generoso, né? Você tem um canal, você está consagrado, o teu canal é muito bom, ele é informativo, ele é esclarecedor e ele não é tendencioso. É muito difícil você fazer o que você faz sem ser tendencioso. O que eu vejo por aí, no mundo inteiro, né? Inclusive eu briguei com o marceneiro americano lá por causa disso. Eu falei, cara, você está colocando em jogo todo o teu currículo por causa de uma marca. Isso aí, na minha opinião, você é mais do que isso. E eu digo isso lá para você. Você, quando se pronuncia, você firma essa ideia. Eu sou mais do que isso. Então, eu fiquei muito feliz desse contato aqui, de estar podendo ajudar. Não tem esse papo de muita coisa lá para falar, a gente vai lembrando aí lá das coisas e vai contando. Eu gosto mesmo de contar a história. Então, o dia que você quiser ouvir mais história, e tem cada história bacana pra caramba, cara. A gente não pode ser egoísta, Alexandre, a gente vai ter que deixar o pessoal te perguntar, né? Que daí, vamos de repente no Instagram, que daí o pessoal lá te pergunta à vontade para... deixar o pessoal tirar as dúvidas que eles têm aqui. Eu tirei um pouco das minhas, já conversei contigo em off, então eu já tirei um pouco das minhas dúvidas. E a gente tem que dar oportunidade para o pessoal te conhecer melhor, né? Pô, um cara que nem tu... Alexandre, eu queria ser um deputado para criar uma lei, para pegar uns caras que nem tu e obrigar esses caras a ir em praça pública, nos sábados à tarde, fazer uma roda de conversa e trocar conhecimento e não deixar
o cara ficar dentro de casa com esse conhecimento incubado e divulgar o conhecimento. Tem que fazer uma roda. Isso tinha que ser lei, Alexandre. Ó, então, duas coisas. Primeiro, essa roda já existe aqui. Eu estou todo sábado, a partir das 6 horas da manhã, lá na Praça 15, Feira de Antiguidades. Todo mundo me conhece. Perguntar sobre o Alexandre lá das ferramentas. Todas as vezes eu estou numa roda falando sobre coisas antigas, ferramentas e outras coisas mais. E no meu e-mail eu faço questão de dar para quem quiser falar comigo, não tem mistificação nenhuma. Não, eu não quero entrar no teu canal, eu acho chato o canal, tá lá. É performance@infolink.com.br. Então, quem quiser mandar lá um e-mail para mim, tá aí o meu e-mail. E eu estou fazendo questão de colocar o meu e-mail, porque eu quando iniciei lá nesse negócio de internet, eu gostei muito de uma determinada pessoa e mandei um e-mail para ele, elogiando, dando algumas sugestões, e o cara nunca me respondeu esse e-mail. Então, eu estou tomando cuidado de não fazer a mesma coisa, né? Que a gente aprende muito com as nossas decepções. Então, tá aí, performance@infolink.com.br. É o mesmo lá do Skype que a gente estava falando aí. Marcelo, brigadão, saúde lá para você, parabéns pelo canal, e o que você precisar, a gente está junto aí. Alexandre, tá? Eu preciso de ti na live aí que a gente vai ter que fazer agora. Não, marca sim, cara, porque eu gosto desse tipo de coisa. A gente vai tentar deixar todo mundo falar nessa live aí, por favor. Eu não gosto de falar sozinho, não. Eu me sinto um pouco constrangido. Você falou 2 minutos, já trouxe uma informação para mim que eu nunca tinha imaginado. Imagina, todo mundo falando, dizendo que é aí e tal. Tá, esse mundo aí de internet é complexo demais para a gente entendê-la no primeiro momento, né? Mais de 1 hora de gravação, Alexandre, muito obrigado, cara, de coração. Trocar o teu conhecimento aí, poder ter 1 hora tua, Alexandre, para mim foi uma honra, tá? Tá, nada, que isso aí. Custa nada.